Mais um probleminha aqui, ó. Uma parábola de forma y igual a ax2 mais bx mais c. Intercepta o eixo x nos pontos menos 4 e menos 2. Intercepta o eixo x nos pontos menos 4 e menos 2, né? Vamos desenhar isso? Desenhe sempre, faça sempre o desenho no rascunho, porque fica mais fácil você enxergar a solução. Não fique com vergonha de fazer o desenho. Olha aqui. Uma parábola, o eixo x. Intercepta nos pontos menos 4 e menos 2. Claro, presta atenção, quando você marcar esses pontos, coloca eles na ordem certa, né? Quem é que vem antes, o menos 4 ou o menos 2? São negativos, né? O menos 4 é menor, ó, menos 4 aqui e menos 2 aqui. Não vai fazer o contrário, senão você vai achar tudo doido, tudo errado. Então onde é que está o eixo y nesse caso? Ó, o eixo y está aqui. Tudo bem. Agora tá certo. Tem que fazer a figura corretamente, senão não adianta nada. Olha aqui. Ele fala ainda que a ordenada do vértice é 6. Calma aí. O que é ordenada? Ordenada é o y, né? Abscissa é o x e ordenada é o y. Claro, tem que saber esses nomes. O x se chama abscissa. E o y se chama ordenada. Tem que fazer uma musiquinha para lembrar disso? Acho que não, né? Tá bom, então ele falou o seguinte. A ordenada do vértice é 6. Calma aí, onde está o vértice? Como é que a gente acha o vértice? O x do vértice, você se lembra que ele está exatamente no meio entre as raízes, né? Então, se as raízes são menos 2 e menos 4, quem é o meio entre as raízes? É menos 3. Você soma e divide por 2, né? Menos 3 menos 4, somando vai dar menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, o meio entre as raízes é aqui, é menos 3. A média, né? A média aritmética das raízes. Isso aqui. Bom, então a abscissa é menos 3, a abscissa do vértice é menos 3. Ele falou que a ordenada do vértice é 6. A ordenada é 6, é? Não tem como, eu desenhei a parábola do jeito errado aqui. Ela tá assim, ó. Se a ordenada do vértice é 6, ela tem que estar com a concavidade voltada para baixo. Ela tem que ser assim, na verdade, ó. Claro, você para fazer um desenho, às vezes você demora até você achar o que quer, né? Então, na verdade, é isso aqui que acontece. Você tem as raízes menos 4 e menos 2. O x do vértice é menos 3. E o vértice, ele tá aqui, ó. O vértice está... Ficou bagunçado aqui, né? A ordenada do vértice, quer dizer, o y do vértice, o problema falou que é 6. 6. Então, a ordenada dos vértices é 6. A parábola é desse jeito assim, tá? Com a concavidade para baixo. O que ele quer saber? Determine o valor da ordenada do ponto onde essa parábola intercepta o eixo y. O que é isso? É isso aqui, ó. O ponto onde ela corta o eixo y, que é o C da equação, né? Como é que eu vou achar a fórmula dessa equação aqui? Bom, agora eu vou lembrar de um exercício que a gente fez nessa série, que é o seguinte. É claro que a gente pode usar essa fórmula aqui, né? Essa aqui é a equação geral de uma parábola, mas você também pode escrever a fórmula da equação do trinômio do segundo grau assim, ó. Y é igual a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Eu fiz um exercício aqui, acho que era 5 que multiplicava x menos uma raiz, x menos outra raiz. Olha só, esses números aqui são as raízes. Por quê? Bom, primeiro isso aqui é uma fórmula do segundo grau.
é um termo do primeiro grau. Quando você multiplicar, você vai ter ax ao quadrado aqui, no meio dessa conta. Ax ao quadrado. Observe que o x1 e o x2, se você substituir x por x1, isso aqui vai zerar, vai dar zero. E se você substituir o x por x2, isso aqui vai dar zero também. Então, x1 e x2 são os valores que fazem essa expressão virar zero. Ou seja, x1 e x2 são as raízes. Então, olha que interessante. Se você tem as raízes, você já pode formar a equação da parábola desse jeito, tá? Isso aqui se chama a forma fatorada da função do segundo grau. Então, isso aqui é forma fatorada. Eu preferi ensinar isso aqui através de exercício, né? Já fizemos um exercício, agora um outro exercício que envolve isso. Então a gente pode escrever assim: a equação dessa parábola é A, que eu não sei quem é ainda, e aqui eu vou botar x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Vai ficar x menos menos 4 e x menos menos 2. Ou seja, x mais 4, x mais 2. Não vai se complicar com o sinal, né? Que vai virar positivo. Bom, só que você tem que descobrir o A, mas o A tá fácil de descobrir. Aí você vai usar essa informação que ele deu aqui, o vértice, né? Olha só, quando x igual a menos 3, que você mesmo descobriu, ele não deu isso, mas indiretamente você descobre o x do vértice e a média das raízes, né? Quando x igual a menos 3, o y vale 6. Ele falou isso para você, né? A ordenada do vértice é 6. Então você vai chegar aqui nessa formulinha, vai jogar essa informação. X igual a menos 6, x igual a menos 3, o y vai ter que dar 6. E aí você vai achar quem é o A. Olha só, 6 é igual ao A, que eu não sei ainda quem é, vezes menos 3 mais 4, vezes menos 3 mais 2. Pronto, aí você acha o A. Isso aqui vai dar 6 é igual a A, que multiplica. Isso aqui vai dar 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1. Pronto. E aí você acha que o A vale menos 6. O A vale menos 6. Pronto, então você já tem a equação completa, né? Na forma fatorada. Que é isso aqui. Y é igual a menos 6, que multiplica x mais 4 vezes x mais 2. X mais 2. Tá aqui completa na forma fatorada. Então você descobriu esse A usando essa informação aqui do vértice. O que o problema está pedindo? O valor da ordenada do ponto onde ela intercepta o eixo Y. Como é que a gente acha isso? Claro, se você desenvolver, é só você pegar o C, né? É o C da parábola. Agora, você também pode fazer x igual a 0. Se você fizer x igual a 0 nessa fórmula, você vai encontrar o valor de C, né? O valor de Y quando x vale 0. Então, fazendo x igual a 0, isso aqui vai dar quanto? Menos 6, que multiplica 0 mais 4, que é 4, e 0 mais 2, que é 2. Quanto dá isso? Isso aqui dá 8 vezes menos 6, vai dar menos 48. Menos 48. Então esse ponto aqui é menos 48. Totalmente fora de escala, né? Menos 48. Olha aqui, ó. Menos 48, resposta correta. Letra D de delta. Essa aqui é uma questão que caiu no Colégio Naval, é antiga, mas é uma questão legalzinha de trinômio do segundo grau. Olha só, a soma de todos os valores inteiros e positivos de P, quem é P? P é um número aqui, é um coeficiente da parábola, né? Tá, é um coeficiente da função do segundo grau. A soma de todos os valores inteiros positivos de P que fazem com que isso aqui seja negativo para qualquer valor de x. Como assim negativo para qualquer valor de x? Como que é uma função do segundo grau sempre negativa? Ela ficaria assim, ó. Uma função do segundo grau sempre negativa, ela tem que ser desse jeito aqui, ó.
Claro, ela pode ser sempre positiva quando ela está acima do eixo X, né? E com a concavidade para cima, porque ela vai ficar sempre aumentando. E sempre negativa, ela tem que... Primeiro ela tem que ter o vértice abaixo do eixo X, né? Isso é importante. Senão não tem como. Senão ela vai cortar o eixo X. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai obrigar aqui o vértice a ser negativo, né? Tá aqui o vértice negativo, não. A ordenada do vértice tem que ser negativa e a concavidade tem que estar para baixo. Então vamos colocar aqui. A gente tem que ter a concavidade para baixo para início de conversa. Então o A tem que ser negativo. E ela, para ficar toda abaixo do eixo X, sem interceptar o eixo X, a gente tem que obrigar a acontecer isso aqui. O delta tem que ser negativo. É isso que tem que acontecer. Porque você pode ter delta negativo também com ela aqui, né? Aqui em cima. Delta negativo é para ela não cortar o eixo X. E A negativo é para ela ficar sempre virada para baixo. Pronto. Então tem que obrigar a acontecerem essas duas condições aqui. Vamos colocar aqui a fórmula da nossa parábola, só que eu vou arrumar aqui, tá? Tá fora de ordem. Vamos colocar de forma ordenada. Y igual a menos x ao quadrado mais px menos p menos 3, né? Vamos colocar assim, mais menos p menos 3. É isso aqui. Vai dar menos p menos 3, né? O x2 está aqui com sinal negativo e o px está positivo aqui. Então aqui nessa função do segundo grau, a gente tem o a igual a menos 1, o b vale p e o c é esse termo aqui, menos p menos 3. Então primeira coisa, o a é negativo, não preciso nem me preocupar, porque o a já é negativo, o a é menos 1, né? Então isso aqui está ok, o a é negativo aqui, menos 1. Então não tem que fazer nada. Agora eu tenho que calcular o delta e obrigar o delta a ser negativo. Tem que ter delta negativo. Para ela ficar sem raízes, quer dizer, ela nunca vai cortar o eixo X. Então, obrigando o delta a ser negativo, vamos ver aqui o delta. Quem é o delta mesmo? É B2 menos 4AC, que vai dar P ao quadrado, menos 4, vezes A, que é menos 1, vezes C, que é isso aqui, menos P menos 3, tá? Isso aqui tem que ser negativo. Vamos arrumar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que P ao quadrado. Aqui a gente tem, bom, esse 4, esse menos 4 com esse menos 1. Vamos trocar isso aqui por mais 4, né? Vai virar positivo. Isso aqui vai virar mais 4. Aí ele está multiplicado por menos P, então vai ficar menos 4P. E esse 4 vai estar multiplicado por menos 3, vai ficar menos 12. Pronto. Isso tem que ser negativo. Tá. Agora eu pergunto, o que é isso aqui? P ao quadrado menos 4P menos 12. O que é isso? Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Capítulo 17, né? Então aqui eu tinha um problema de trinômio do segundo grau, onde a variável era x, e eu recaí num outro problema, que é um problema de inequação do segundo grau, que também tem uma fórmula de uma parábola. Então agora esquece que você tem isso. Agora você tem uma expressão que varia de acordo com P. Para cada valor de P, ela vai ter um valor, né? Mas você queria que isso aqui fosse sempre negativo. Porque se isso aqui for sempre negativo, você vai ter o delta menor que zero. E ela não vai cortar o eixo, que é isso que você quer. Então você tem que obrigar essa expressão a ser sempre negativa. Agora você tem que lembrar da matéria lá do capítulo 17, né? É uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve a inequação do segundo grau? Primeiro, a gente acha as raízes. Ou seja, os valores de P que fazem isso aqui ser igual a zero. Quem são essas raízes? Você pode resolver daqui, ó. É uma equação do segundo grau. Pô, eu já caí no capítulo 13 agora. Claro, um assunto que recai no outro, né? Olha, você tem que descobrir as raízes aqui, que são dois números cujo produto é 12 e cuja diferença é 4. Por que a diferença? É porque aqui é negativo, quer dizer que eles têm sinais contrários, né? Produto 12 e diferença é 4. Quem são esses números? Produto 12 e diferença 4. São 2 e 6.
2 e 6. Mas quem é o positivo e quem é o negativo? Qual é a regra mesmo? O menor fica com o sinal do meio. Então, o P... Então, essa expressão, ela pode virar zero para esses valores. E essa expressão, por sua vez, ela é uma parábola também, né? Olha aqui, é uma parábola assim, ó. Uma parábola para P. Aqui eu tinha Y em função de X. Aqui eu tenho, vamos dizer, aqui eu não tenho Y em função de X. Aqui eu tenho o delta em função de P. As variáveis são outras, né? Essa expressão me dá o valor de delta. Ó, delta é isso aqui. Delta é função de P. Você quer que o delta seja menor que zero. Para que valores de P é que esse delta vai ser menor que zero? Para esses valores todos aqui. Vamos colocar aqui esses valores que são menos 2 e 6. Menos 2 e 6. São os pontos que fazem o delta ser igual a zero. Eu não quero igual a zero, eu quero menor que zero. Então, para qualquer valor de P aqui dentro, o delta vai ser negativo. Aí vai acontecer isso. A tua função original não vai cortar o eixo X, né? Agora, ele quer que você tenha, ó, para valores de P, inteiros positivos. Espera aí. Valores de P inteiros. Quais são os valores de P inteiros que tem aqui nesse meio? Você tem menos 2 não. Menos 2 você não quer, porque você quer que o delta seja menor que zero. Igual a zero não vale. Então o P pode ser menos 1, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, 3, 4 e 5. 6 não, porque se for 6, né, o delta vai ser igual a zero. E aí a tua função do segundo grau, ela vai tangenciar o eixo X aqui. Você não quer que tangencie o eixo X. Você quer que fique longe desse eixo X. Você quer que ela seja negativa sempre. Tá, então delta tem que ser negativo. Aqui tem que ser menor que zero. Então não vale nem o 6, nem o menos 6. Agora, o problema ainda falou que não pode ser negativo, né? Ó, o P, ele não quer que seja negativo nem zero, quer que seja inteiro positivo. Então, para o P não serve nem o menos 1 e nem o zero. Os únicos valores de P que servem são esses aqui no meio, inteiros. Seria 1, 2, 3, 4 e 5. São os valores inteiros positivos possíveis para P. Tá? Então, o P é um número que pertence a esse conjunto aqui. Conjunto que tem os números 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os 5 valores inteiros positivos possíveis para P. Qual é a pergunta que ele faz? Ele quer a soma de todos os valores inteiros positivos que o P pode assumir. É a soma desses números aqui. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Quanto é que dá essa soma aqui? 1 mais 2, mais 3, mais 4 dá 10. 10 mais 5, 15. Então a soma que o problema está pedindo é 15. Olha aqui. 15, resposta correta. Letra E de eco.